Quero te convidar para assistir mais um episódio da série Longevidade em Foco do canal Brasil Sênior. Faz parte de uma coletânea dos melhores momentos das lives que nós fizemos para a comunidade Brasil Sênior. Então aproveita, se inscreve no nosso canal, clica no sininho para receber todo o nosso conteúdo, compartilha com seus amigos e vem fazer parte da maior comunidade sênior do Brasil. Vamos lá? Oi, pessoal, boa tarde a todos, a todas. Estamos aqui na nossa live, no canal Brasil Sênior, e estamos sempre conectando pessoas da comunidade sênior, pessoas acima de 50 anos, né? Hoje a gente tem um tema muito interessante, nós vamos falar novamente, a gente vai ter aqui a Luanda Padilha. A Luanda é psicóloga clínica humanista, é life coach, é master practitioner em programação neurolinguística, é professora de yoga, eu costumo dizer, entre muitas outras coisas. Oi, Luanda! Oi, Yara! Tudo bem? Tudo bem? Então, a Luanda veio aqui hoje para a gente voltar naquele papo que foi muito legal, falando hoje do corpo e seus estados emocionais. Então, eu vou deixar com ela, que eu sei que vai ser muito, muito, muito bom. A gente, na semana passada, falamos sobre os sêniors, suas danças, seus movimentos e suas danças. E é um assunto que realmente mexe com a gente, por quê? Porque nós, essa história do corpo, do movimento, é uma coisa que todo mundo se identifica. Quando a gente fala de emoção, sentimento, é um assunto que inclui todos, então todo mundo gosta, né? E aí, o que acontece? Os estados emocionais todos, a tristeza, a raiva, a depressão, a alegria, a empolgação. E quando a gente fala em estados emocionais, a gente pode falar também assim, sentimentos e emoções, né? Então, quando a gente fala de estado emocional, tudo que você pensar, que você sente e vai sentir no seu corpo, e que você vai ter reações no seu corpo e no seu comportamento, são os nossos estados emocionais. Todos eles, os bons e os ruins, eles têm um conjuntinho que acompanha. Então, o que é o conjuntinho que acompanha? Então, eu tenho um estado de alegria, a minha fisiologia representa a alegria. O que é a fisiologia? O meu corpo. Todo o meu corpo vai representar essa alegria de alguma forma. E também o que eu penso e o que eu falo. Então, é um conjunto de coisas. O que eu estou pensando, para onde eu estou olhando, vai atingir, vai modificar as minhas sensações corporais e o meu diálogo interno, aquilo que eu converso comigo mesmo, né? O padrão de linguagem que eu estou acostumada a usar quando eu estou naquele estado vai também afetar meu corpo. E isso também pode ser de duas vias, né? Então, o que eu penso e o que eu e o que eu olho atinge meu corpo, e o que eu faço com o meu corpo atinge o meu padrão de onde eu olho e o que eu falo, o meu diálogo interno. Então, é uma via de duas mãos, né? Porque não tem assim aonde começa, onde termina. Então, se a gente for pensar, por exemplo, na tristeza, muitas pessoas agora estão vivendo estados de ansiedade. Vamos falar da ansiedade. Então, o que acontece com a ansiedade? A ansiedade, ela tem uma fisiologia própria. O meu corpo vai ficar acelerado, os batimentos cardíacos. Muitas pessoas sentem um pouco da respiração modificada, né? Ela vai ficar uma respiração mais difícil. A gente fica inquieto, a gente fica sem lugar, né? Essa palavra de que nada tá bom. Eu vou para a sala, eu vou para o quarto, eu como, nada funciona, né?
o que acontece? Esse padrão de fisiologia próprio da ansiedade, ele vai ser despertado muitas vezes pelo quê? Para onde estamos olhando, o que estamos vendo, o que estamos pensando. E o nosso diálogo interno, né? Aquele papinho que a gente tem com a gente mesmo. Não existe uma lógica entre você pensar isso e a sua fisiologia ficar tranquila, calma, serena. Não vai acontecer, né? Por quê? Porque o nosso corpo, ele tem um sistema que é corpo e mente formam um sistema único. É um pressuposto da programação neurolinguística. Então, está tudo interligado. Então, se você está com reações, por exemplo, se você está sentindo ansiedade, se você está sentindo depressão, se você está sentindo angústia, se você está sentindo raiva, você está focando em algo e pensando e conversando com você coisas que está gerando isso. Isso não surge do nada. Né? Não é uma coisa que surge do nada, existe esse conjuntinho, né? Tudo funciona junto, certo? E aí, o que acontece? Na semana passada, a gente trouxe o assunto da dança e dos movimentos. E para fazer a introdução desse assunto, eu falei justamente sobre isso, porque o movimento e a dança, ele vai mexer no nosso padrão de fisiologia. Então, se não existe naquele momento que você está dançando, se movimentando de uma forma contínua, não existe como você sentir alegria, vitalidade e depressão junto. Certo? Você pode voltar na depressão logo em seguida, porque se for um padrão seu, você vai voltar a sentir. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas naquele momento que você está dançando, se movimentando, que você está ouvindo uma música que te potencializa, que você está correndo, tem pessoas que fazem o exercício da corrida, né? Não dá para você ficar angustiado correndo. São coisas que não. O padrão de fisiologia é muito diferente para você sentir as duas coisas juntas. Então, dessas três coisas, que é a minha fisiologia, que é tudo que diz respeito ao meu corpo, o meu foco, que é pensamento, onde eu olho, que eu escolho olhar, mais a minha linguagem, que é o que eu falo comigo mesmo e o que eu verbalizo, dessas três coisas, a coisa mais imediata é a fisiologia. Quando eu mexo nela, eu tenho o resultado mais imediato. Porque quando a gente tenta resolver pela mente, então é assim, eu não tô bem, mas estou muito ansiosa, mas eu preciso sair disso, mas eu não tô aguentando, mas eu não tô suportando, mas eu não tô respirando direito. Então eu não saio, a mente, ela cria uma pegadinha que ela só vai puxando mais padrões mentais. Eu não vou sair, eu não vou conseguir sair disso, isso vai piorar. Então, é assim, a gente cavar o pocinho, a gente vai cavando o fundinho dele, né? Então, a gente não consegue sair de forma imediata pelo padrão mental. E o padrão de linguagem é igualzinho. Eu aprendi uma coisa que eu nunca esqueci na minha vida, e normalmente eu passo para os meus pacientes. A primeira vez que eu pratiquei yoga, isso deve ter sido há mais ou menos uns 20 anos atrás, eu tive uma professora que não é, inclusive, da linha que eu me formei, ela era uma professora de Kundalini Yoga, e eu sou da linha do Yoga Integral, mas todas elas nascem do mesmo princípio, e ela me ensinou uma coisa que eu nunca vou esquecer. Existe um padrão da mente, né, de forma bem lúdica, que é a mente macaquinho e a mente esquilo. A mente esquilo, você percebe o esquilinho. Ele sobe na árvore, ele pega a sua semente, o seu alimento, ou ele desce, e ele volta para sua toquinha, depois que ele pega seu alimento. Então, qual que é o movimento dele? Se a gente for combinar isso com a mente, ele viaja, a nossa mente viaja, e você puxa ela novamente para o centro.
Então, assim, meu Deus, isso não vai passar. Luanda, vai passar, volta aqui, centra. O que você tem para fazer hoje? Quais são as coisas que a vida está te pedindo hoje? Não adianta pensar lá na frente. Volta seu pensamento aqui para agora, para esse momento, e eu volto. O que é a mente macaquinho? Dificilmente a gente vê um macaquinho no chão. E o macaquinho, ele pula de uma árvore para outra. Então, o simbolismo disso para a mente é assim. Aí, isso não vai melhorar. Meu Deus, até... Então, assim, quando que vai parar? Eu pulei para uma árvore. Mas já está durando muito tempo, eu vou para outra árvore. Mas acho que eu vou ficar doente com isso, eu vou para outra árvore. E eu vou indo. E depois a gente não consegue mais puxar. A gente não consegue mais voltar para o centro. A gente não consegue mais voltar para uma integração. Então, é aquele pensamento que... E o que acontece? Como a nossa fisiologia acompanha isso tudo, eu começo a passar mal, eu começo a me sentir mal, como se isso já estivesse acontecendo. Porque para a mente isso já está acontecendo. Uhum. Como ela não diferencia, a nossa mente, é um assunto que eu posso falar outro dia, a nossa mente não diferencia a realidade do que de fato está acontecendo. Isso tudo que você pensou para a mente é uma verdade. Então, você vai passar mal. Uhum. Você vai vivenciar como se isso estivesse acontecendo. Né? Eu falo muito isso, as pessoas às vezes duvidam quando eu falo isso, falam, mas será? Eu falo assim, você já sentiu ciúmes? Você já criou uma historinha na sua cabeça para você saber se você sente como se estivesse acontecendo ou não? Uhum. Né? Faz loucura por causa disso, só de pensar que está acontecendo. Por quê? Porque a nossa mente não diferencia essa realidade. Então, o que acontece? Esse padrão de fisiologia, de foco, de pensamento, de linguagem, né? Que é o foco, onde olhamos, pensamos, de que forma pensamos, no que escolhemos olhar. E o nosso padrão de linguagem, o mais imediato de mexer é a fisiologia. Né? Esse exemplo de que eu dei é uma coisa muito interessante para quem quiser praticar, começar a praticar. Parar, deixar de ter uma mente macaquinho para ter uma mente esquilo. Parar de pular de árvore em árvore, de desgraça em desgraça, desculpa a palavra, e voltar para o presente. Porque sempre que você questiona, por exemplo, mas o que está acontecendo agora? Imediatamente eu volto para o meu presente. Uhum. Mas o que a vida está me pedindo agora? O que meu dia está pedindo agora? No que eu preciso prestar atenção agora, neste momento? Então, eu volto para o presente e a minha mente fica mais centrada. Então, na semana passada, nós trouxemos a dança como um instrumento imediato para quebrar uma fisiologia ruim. Né? Ela vai quebrar para sempre? Não. Por isso que a gente tem que exercitar sempre, dançar sempre, né? Porque quanto tempo a gente treinou um padrão de fisiologia ruim? Quanto tempo você demorou para criar, por exemplo, uma depressão? Porque a gente não cria uma depressão do dia para a noite. A gente tem um longo tempo pela frente de exercitar. Quanto tempo a gente demorou para criar uma irritação, que já faz parte de um padrão de fisiologia meu? Quanto tempo a gente demora para criar um padrão de ansiedade? Então, isso não surge do dia para a noite, isso faz parte da nossa história. A gente cria isso ao longo da vida, e se nós prestarmos atenção nos padrões que nós criamos, nós vamos perceber eles direitinhos para nomear. E aí a gente precisa, através do corpo, que é o mais imediato, conseguir quebrar esses padrões. Existem outras formas, mas para ficar fácil da gente fazer algo de uma forma mais imediata, o corpo é o mais efetivo, eficiente, demora um segundo. Então, a todos nós, uma boa noite e muito, muito obrigada mais uma vez. Beijinho. Beijo. Vai cuidar dos teus agora, da sua pequenininha. Gratidão imensa por todos vocês. Beijo.